Se o poder do Estado não é controlado pela sociedade num regime democrático, isso vira uma ditadura. Do Drex, que vai ser o real digital, você tem medo dele? Você acha que ele pode ser alguma ferramenta contra a nossa liberdade? Quando a Receita Federal regula, pede informações, ela não está mirando o controle sobre o cidadão de bem. Não é porque o síndico é ladrão que eu vou deixar de pagar meu condomínio. O Drex, ele seria um perigo de controle social numa sociedade não democrática? Sim, eu passei 28 anos da minha vida trabalhando no Banco Central. Eu sei que um cara do Banco Central não faz o que quer, o que dá na telha. Ele não é um ditadorzinho. Boa noite, Fábio. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que a gente vai produzir um conteúdo muito rico pro pessoal. Gostaria que você desse pelo menos um boa noite pro pessoal, né? Antes de eu te atropelar com perguntas. Claro, boa noite a todos e a todas que têm a alegria de nos acompanhar aqui. E antes de mais nada, agradecer a você, Gabriel, pelo espaço. É sempre um momento muito rico, uma enorme satisfação interagir com você e com o pessoal que te acompanha. Poxa, É que isso. isso. A honra é Vamos lá. toda nossa de ter alguém com tanta bagagem aqui falando conosco. Mas, bom, como você sabe, estamos falando com pessoas do mercado cripto e na última semana, aí na semana passada ou na retrasada, não me lembro, a gente teve a nova instrução normativa da Receita Federal, onde ia ter um monitoramento mais pesado ali sobre as contas bancárias de pessoa física que transferissem mais de R$ 5.000 por mês, né? Ou que movimentassem ali mais de R$ 5.000 por mês. E muita gente começou a se questionar quanto disso pode ser um passo para controle da população, quanto disso é apenas eles realmente tentando lutar contra a sonegação de impostos e o quanto que isso pode ferir e, assim, deixar em risco a nossa liberdade. Eu queria começar já essa conversa fazendo essa pergunta para você. O que você acha dessa nova regra da Receita Federal? Tá, vamos lá. Eu acho que, acima de tudo, houve muito ruído na comunicação do que foi essa norma, né? Não foi voltada especificamente para PIX, né? Ela foi uma norma mais abrangente, é uma norma mais abrangente, que, em última análise, fundamentalmente traz para o mesmo patamar de exigência de prestação de informações os bancos e os novos entrantes, as instituições de pagamentos, as fintechs, etc. Aqueles que são regulados, né? E qual é a ideia disso, né? Vamos lá, eu também tenho alguma vivência no mercado cripto há alguns anos, muito pequena no final das contas, né? Eu termino me envolvendo com o mercado cripto muito mais como um curioso do que exatamente como, enfim, alguém que tem um patrimônio em cripto ou que negocia ativamente cripto, enfim. Mas o tema me interessa. E o que eu vejo é o seguinte: por vezes eu acho que a gente precisa colocar um pouco a cabeça no lugar e refletir um pouco do que seria o limite aceitável do controle estatal. Eu acho que, acima de tudo, é disso que a gente está falando. Eu sou um entusiasta, né, da experiência do Bitcoin. Eu acho fantástica a proposta do Bitcoin. Mas, como cidadão, numa sociedade organizada, eu olho para o meu dia a dia e vejo, cara, eu já consciente e deliberadamente concordo com uma série de intervenções e de limitações e de controles sobre a minha vida privada, seja feito pelo Estado ou por entes privados. Quando eu, por exemplo, preciso fazer um cadastro num site, quando eu preciso, por exemplo, me identificar para entrar num condomínio, é claro que eu preciso me submeter às regras locais de segurança, seja do condomínio, residencial, empresarial, no condomínio que eu vivo, que eu moro, né? Eu não consigo acessar de cara o meu apartamento, eu preciso me anunciar, abrir um portão, entro numa gaiola, abro um segundo portão. Tudo isso é restrição. E a gente se sujeita. No final das contas, no nosso dia a dia, a gente não consegue viver, por exemplo, sem polícia nas ruas, armada. O que a gente faz? A gente entende que polícia é boa e que precisa ter polícia e que precisa ter polícia atuante. Mas, paralelamente, a gente cria mecanismos na sociedade para garantir que a atuação da polícia ela não será algo que violente o cidadão que cumpre as leis, que violente o cidadão de bem. A gente cria mecanismos, coloca câmera no uniforme, né, do policial, e tem corregedoria e tem N mecanismos para garantir que a polícia não vai extrapolar. Por que eu estou falando isso, cara? Porque, no final das contas, quando o Banco Central regula e pede informações, quando a Receita Federal regula, pede informações, fiscaliza, ela não está mirando o cidadão de bem, o controle
sobre o cidadão de bem. Ela está mirando exatamente a separação do joio do trigo. Hoje eu estava tendo uma reunião com um empresário que tem uma proposta bastante interessante, um modelo bastante interessante que passa por tokenização, e no desenrolar da conversa a gente falou sobre o caso Silk Road. E o que foi o Silk Road? Silk Road foi eu costumo dizer, ele foi a grande cicatriz na face, na cara do Bitcoin nos seus primeiros anos. Porque foi o caso do Silk Road que trouxe para muitas pessoas leigas a imagem de que Bitcoin era coisa de bandido que vendia droga na Dark Web, entendeu? E, poxa, isso está errado, isso é ruim para a gente. Eu, sinceramente, exatamente porque eu sou um entusiasta do Bitcoin, não quero ver esta moeda sendo caracterizada como a moeda do lavador de dinheiro, do atacante cibernético ou do cara que efetivamente vai vender droga. Não quero. Eu quero uma sociedade limpa e quero um uso correto da criptomoeda, entende? E em última análise, quando a gente diz, ok, Receita, busca essa informação aqui, a gente obviamente terminou desviando para o Bitcoin, nem é de Bitcoin que a gente está falando, mas busca essa informação sobre Pix, porque acima de tudo, cara, como cidadão, assim como eu não quero um bandido na rua assaltando minha esposa ou os meus filhos, ou a mim, assim como eu não quero um traficante nas ruas oferecendo droga para os meus filhos, também não quero político corrupto ou traficante de drogas usando o sistema financeiro para lavar dinheiro ou efetivamente deixando de pagar seus impostos como deveria. Eu já não estou mais nem falando do traficante, eu estou falando do empresário mesmo. Por quê? Porque isso é uma disfunção. Se me permite mais uma analogia, cara, eu moro em condomínio de apartamento. Existe uma taxa de condomínio que todos têm que pagar todo mês. Se eu não pagar a taxa de condomínio, o que vai acontecer? Se todos os condôminos deixarem, ou se metade dos condôminos deixarem de pagar a sua taxa de condomínio, o condomínio, no final das contas, não vai ter dinheiro para pagar a segurança, os funcionários, a conta de luz, etc. Vai ficar sem elevador. E aí o que vai acontecer? Se você tiver uma inadimplência recorrente, você vai terminar tendo que aumentar a taxa de condomínio para aqueles que pagam, porque o condomínio tem suas despesas. Cara, pensa no país como um grande condomínio. E o imposto que eu tenho que pagar, ele é a minha taxa de condomínio. É para manter, sim, a estrutura de Estado, é para manter o funcionário público, o policial, a enfermeira, o serviço de saúde público, um banco central. O banco central paga com o dinheiro dos impostos. E se um grupo de pessoas que é mais esperto simplesmente deixa de pagar o seu imposto, no final das contas, ou vai faltar dinheiro ou a gente que paga os nossos impostos vai ter que pagar mais. Isso é injusto, isso é injustiça. Então, perseguir sonegador, perseguir quem faz evasão fiscal é correto e deve ser do interesse de todos nós. E cá entre nós, uma vez eu discutia isso com um familiar meu e ele dizia, mas o político é ladrão. Cara, se o síndico for ladrão, a gente tem que tirar o síndico e instaurar um processo contra o síndico, para que o síndico devolva o que roubou. Não é porque o síndico é ladrão que eu vou deixar de pagar meu condomínio. Eu tenho que agir contra o síndico ladrão, não deixar de pagar o condomínio. A mesma coisa para os impostos. Se eu acho que o político é ladrão, e aí o cidadão cada vez mais tem que entrar nesse controle e tem que denunciar e tem que buscar os corruptores, inclusive, a gente tem que agir na corrupção e não na evasão fiscal. A evasão fiscal, ela termina sendo uma forma de igualar. A gente se iguala, a gente fica criticando o político ladrão e a gente também deixa de fazer a nossa parte, deixa de cumprir a lei. Então, em última análise, cara, quando a Receita Federal faz isso, como cidadão eu digo, porra, eu conheço os mecanismos de controle do Estado. Eu fui, durante muito tempo, servidor público. Eu passei 28 anos da minha vida trabalhando no Banco Central. Eu sei que um cara do Banco Central não faz o que quer, o que dá na telha. Ele não é um ditadorzinho. Ele cumpre a lei. Da mesma forma, o cara da Receita Federal. Ele não é um ditador. Né? Se tem desvios na Receita Federal, e eu tenho colegas na corregedoria da Receita Federal, eles vão responder por isso. A gente tem que denunciar e eles vão responder por isso. Mas, acima de tudo, são pessoas sérias que estão fazendo um trabalho para o interesse público e que efetivamente se percebem limitados pela lei. O Banco Central é fiscalizado, a Receita Federal é fiscalizada, você tem Controladoria Geral da União, você tem Tribunal de Contas da União fiscalizando. Não são pequenos ditadores, tá? E, de novo, se ou quando houver desvios, e desvios sempre existem, a gente tem que abordar os desvios, não aquilo que é de bom. Tá? Então, no geral é isso, cara. Eu acho que houve muita falha de comunicação, informação errada sendo passada para a população e impondo um temor de controle que a mim me parece inadequado, porque, de novo,
a gente já se submete, a gente já aceita o exercício do poder de polícia do Estado em N outras situações. Não sei se eu consegui responder, perfeitamente. se o pessoal vai começar a entrar nas minhas redes sociais como haters, né, querendo me bater virtualmente ou mesmo presencialmente, mas assim, eu acho que esse é um espaço democrático para a gente também mostrar nossos pontos de vista. É isso. E eu acho que um pouco dessa revolta, talvez até exagerada, que a gente teve com essa nova regra da Receita Federal, que foi muito mal interpretada, né? Por exemplo, Sim. foi porque a gente já tem uma população um pouco nervosa com o que vai ser o Drex, né? A gente Aham. teve muitas falas, às vezes de pessoas do Banco Central, às vezes de pessoas que não são do Banco Central, mas uma em específico que popularizou muito alguns meses atrás foi uma fala do Eric Altafim, que ele falou sobre o Drex se tornar um dinheiro programável, onde o Bolsa Família poderia ser pago em Drex, e aí ele seria limitado para gastos exclusivamente em alimentos. E ele deu até o exemplo que se nós estivéssemos durante a pandemia e o Drex já existisse, por exemplo, o dinheiro poderia ser limitado a um raio de 5 quilômetros do seu endereço registrado lá no governo como sua moradia. E então ele deu vários casos de uso ali que, pô, levantaram uma pulga atrás do orelha do pessoal do beleza, dá pra fazer isso, mas também dá pra fazer, ó, se você tava lá no dia, qual que é o dia 8 de janeiro lá de 2023, cara, você também não vai poder mais gastar tal dinheiro em tais coisas. Então, abriu uma margem ali pra gente começar a imaginar algumas coisas. Queria que você comentasse a sua opinião nesses casos de uso que a gente pode ver mais pra frente do Drex, que vai ser o Real Digital. Você tem medo dele? Você acha que ele pode ser alguma ferramenta contra a nossa liberdade? Não, bom, medo dele em hipótese alguma e vamos lá. Eu acho que todos na comunidade cripto adoram dinheiro programável, né? Porque isso é a grande, vamos lá, uma das grandes lições, um dos grandes benefícios que a criptomoeda mostraram ser possíveis, né? Então, é lógico que a gente não pode ser contra dinheiro programável. Eu acho que o Drex em si é uma ideia interessante. Em última análise, o Drex significa colocar mais uma criptomoeda nesse mercado, uma criptomoeda emitida pelo Estado, né, enfim, numa blockchain permissionada. Basicamente é isso. Né? Então, o Drex fundamentalmente vai ser uma. E aí eles não suportam que a gente fale desse jeito, tá? O Sim. pessoal lá do Banco Central fica irado. A primeira coisa que eles dizem é: isso Não não é é, uma não é. criptomoeda. Não, então, cara, na prática tá certo? É uma criptomoeda emitida pelo Estado, não é? Numa blockchain permissionada, então não estou falando aqui enfim, de uma cripto emitida por uma rede não estatal. E o Drex, em primeiro lugar, ele vai ser emitido pelo Banco Central nessa rede permissionada com as entidades reguladas, com os bancos, e ele vai estar associado a uma tokenização de depósitos e contas de pagamento. Então você tem o Drex, que é o que eles antigamente chamavam de real digital, e o Drex, que é o real tokenizado. No final das contas, é como se eles dissessem o seguinte: os bancos vão emitir stablecoins lastreadas nos seus saldos de depósito. E aí é claro que isso abre N possibilidades de se incorporar essa, entre aspas, criptomoeda estatal, se me permitem usar esse termo, Uhum. essa criptomoeda estatal em N operações. Então, o Drex em si, ele é extremamente bem-vindo, ele significa uma adesão do Estado e um referendo do Estado a todo esse movimento de tokenização da economia. Então, isso tende a potencializar a tokenização de ativos na economia brasileira, num primeiro momento, ativos financeiros. É claro que o fato de ser dinheiro programável vai possibilitar a inclusão de outros ativos tokenizados, ativos não financeiros, ativos reais tokenizados, com toda a vantagem da programabilidade do dinheiro, especialmente no conceito da liquidação atômica, né? Então, é aquele clássico caso de uso que eles mesmos discutem no site do Drex, da compra e venda do carro, né? Que você faz isso de forma atômica, a transferência da propriedade e a transferência do recurso. Então, é claro que eu sou extremamente favorável ao Drex. E não te E levanta aí, nenhuma pulguinha na orelha? Por exemplo, durante aquela então, época ali de lançamento do Drex, que os desenvolvedores começaram a olhar, né, algumas coisas na blockchain, tinham alguns códigos de congelamento de dinheiro, de transferência de dinheiro entre carteiras, e eu sei que isso tem que existir, não há o que veja fazer, só, né? veja só, na verdade, aqui eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, vamos lá, o Estado é muito poderoso e todo poder tem que ser controlado. Se o poder do Estado não é controlado pela sociedade num regime democrático, isso vira uma ditadura, né?
E, bicho, na ditadura tudo é possível, tá? Então, você tem experiências de emissão de CBDC, né, de moeda digital de Banco Central, em países não democráticos. O que eu posso te dizer é, sim, ele ampliou significativamente o controle sobre a sociedade que já existia. Bom, então, é claro que o Drex, num governo autoritário, num Estado deturpado, né, num ambiente não democrático, sem o controle social sobre as suas ações, sem os checks and balances, né, sem as devidas a devida fiscalização das ações do Estado, acima de tudo é Sim. isso. O Estado que tem seus pesos e contrapesos, né? Cara, é sempre perigoso, mas assim, na boa, a gente não precisa de Drex para isso. O poder do Estado é perigoso na mão de um governo autoritário em qualquer circunstância. E a gente tem N casos na nossa história recente. A gente tem quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo, você nem lembra do que é isso, mas aconteceu no primeiro governo Lula. A gente tem intervenções para quebra de sigilo fiscal de adversários políticos, né, ou de pessoas de interesse. Aconteceu recentemente num governo que não era de esquerda, montagem de dossiês contra adversários políticos. O que é isso? É o Estado usando o seu poder, as informações que ele coleta dos cidadãos de uma forma deturpada. Isso está errado com ou sem Drex. Isso precisa ser identificado, precisa ser coibido. E aí, de novo, a questão dos três poderes independentes e harmônicos ajuda, porque o legislativo vai fiscalizar, o judiciário vai adotar as medidas, enfim, aquilo que a gente já conhece. Então, esse aqui é o ponto. O Drex ele seria um perigo de controle social numa sociedade não democrática? Sim, seria. Assim como todas as demais possibilidades do Estado também seriam. Mas aí a gente vai ver para esse outro lado que você comentou, né? Cara, e essa questão de possibilidade de congelamento, etc. Isso não é novo, Gabriel, isso já existe. O Banco Central desenvolveu para o Poder Judiciário um sistema que hoje em dia é chamado de CISBA-JUDE, era antigamente chamado de Bacen-JUDE, que conecta o judiciário diretamente com os bancos. Então, o que o Banco Central fez? Ele desenvolveu o cadastro de clientes do sistema financeiro. Então, todos os bancos e instituições de pagamento com as quais você se relaciona, vocês vão dizer, olha, o Gabriel tem conta no Itaú, tem conta no Nubank, tem conta sei lá mais onde. Essas instituições informam que o Gabriel tem esses relacionamentos financeiros para o Banco Central. O Banco Central monta esse cadastro. E o judiciário, através do CISBA-JUDE, ele consegue identificar onde o Gabriel tem conta e consegue determinar o bloqueio de recursos. Então, vamos imaginar, numa situação, um determinado cidadão tem uma dívida trabalhista que precisa ser paga. E o que o judiciário determina? Ele determina o bloqueio de recursos para o pagamento dessa dívida trabalhista, ou uma dívida relacionada à pensão alimentícia, né? O judiciário acessa o sistema, determina, oficia o banco a bloquear os recursos da sua conta e deixá-los à disposição da justiça. Então, isso já existe. Mas aí, de novo, né, quer dizer, a possibilidade de fazer isso existe, mas ela não é feita para fins injustificados, não é feita contra o cidadão de bem, ela é feita contra aquele que, de algum modo, tem algum desvio em relação ao aparato legal e regulatório brasileiro. E aí, de novo, né, quer dizer, eu quero que o sistema financeiro seja utilizado, né, para esconder isso? Acho que não. Assim, logo começaram a entrar as novas instituições no sistema, havia instituições abaixo da linha do radar, como a gente chama, instituições que operavam sem a regulação, ainda hoje existem, né, muitas IPs, mas eu lembro que lá no começo tinha gente que vendia como vantagem comparativa o seguinte, olha, vem abrir conta aqui comigo porque eu não tenho que prestar informações ao CCS, portanto, se você tem problema com a justiça, você não vai ter recurso bloqueado. Sim, desculpa, ele estava vendendo o serviço de ser cúmplice de quem precisava pagar pelos seus atos. De novo, por mais libertários que nós sejamos, a gente precisa ser libertário ético, né? E entender que hoje eu estou criticando sobre algo que acontece com um terceiro. Amanhã ou depois posso ser eu o interessado. Então, quer dizer, se alguém invade a minha casa e faz a minha família de refém,
Eu quero sim que tenha um Estado forte, com uma polícia forte, uma polícia efetiva, que vá lá e tome providências. Se eu sofro um acidente próximo a um hospital público, eu quero sim que exista um Estado com recursos, com um hospital que vai me atender. Então, amanhã ou depois posso ser eu necessitando desse amparo do Estado para, de algum modo, remediar ou corrigir uma injustiça, algo inadequado. Então, vamos colocar a cabeça no lugar e pensar sobre isso. Tudo isso é verdade o que você falou, pode acontecer. E aí vamos só voltar para o ponto do uso dessa funcionalidade, né, da programabilidade do dinheiro, por Uhum. exemplo, direcionamento de políticas públicas. Vamos lá, isso é eticamente questionável, e eu entendo que, de novo, a beleza de se estar numa sociedade democrática. Isso é coisa que a gente pode e deve discutir. Né? Uhum. Quer dizer, isso que nós queremos ou não, não é? Por exemplo, a história de limitar o uso do Bolsa Família para determinadas ações. Pessoalmente, eu acho isso absurdamente inadequado, né? Pessoalmente. Uhum. Mas, acima de tudo, eu entendo que isso deve ser uma discussão da sociedade, porque, queira ou não queira, o Bolsa Família é recurso fiscal, é dinheiro que a gente paga dos nossos impostos. Né? É a mesma coisa que você vai dar vamos lá, fazer uma ajuda para algum pedinte na rua e tem aquela brincadeira. Não, não vou te dar esse dinheiro porque você vai tomar cachaça e eu não quero contribuir para pro teu vício, algo assim, né? É mais ou menos a mesma coisa. Mas, de novo, isso é uma discussão da sociedade, né? E se acontecesse na minha avaliação, esse desvirtuamento do uso da programabilidade do dinheiro, acho que como sociedade a gente precisaria discutir. Mas isso não deve inviabilizar o Drex, porque é a mesma coisa. Você lembra que teve um candidato a presidente alguns anos atrás que sofreu um atentado com uma facada na barriga. Aquilo era uma faca Uhum. de churrasco. Vou proibir a faca de churrasco, vou dizer, as pessoas não podem mais ter facas de churrasco Sim, porque usar para matar candidatos, não. concordo. Assim, o mau uso da ferramenta. A gente tem que coibir o mau uso, não matar a ferramenta. Então, o Bitcoin já foi usado para operação ilícita, para lavagem de dinheiro, para Sim. extorsão em crime cibernético? Sim, eu vou criminalizar o Bitcoin por conta disso? Não. Eu vou tentar coibir o uso errado do Bitcoin. O Drex pode ser usado para algum tipo de desvio que signifique controle estatal indevido? Pode, eu vou combater isso, não matar o Drex e dizer que o Drex não presta e que a gente não pode ter o Perfeito. Drex no país. E você disse tudo, né? Afinal, grande parte dessas funções que o pessoal se assustou com o Drex, os bancos já têm hoje se sair uma Não determinação existe. judicial. Então, é Exatamente. isso. Até o Fábio Araújo, acho que foi quando ele foi questionado por um jornal de criptomoedas, né? O Fábio Araújo que tem tocado toda essa parte do Drex. Ele Uhum. respondeu: o Bitcoin tá aí pra isso, cara. Vocês não gostarem do Drex, o Bitcoin tá aí pra isso. Vocês vão pro Bitcoin, porque que vai ser, e acho que é um pouco disso também. E o que você disse do Bolsa Família, determinar ali as ações, eu acho que vai ser um debate muito forte. Ainda Sim. mais que saiu uma matéria, se não me engano, 3 meses atrás, mostrando que um a cada 5 reais do Bolsa Família estava indo para jogos de aposta. Tá aí. Isso é um caso que, sinceramente, se me perguntassem, eu gostaria de impedir o uso do Drex, né, do Bolsa Família em bets, eu diria que sim, que eu acho que é um desvio absurdo, é o dinheiro que, enfim, vai embora, que ele não cumpre a sua função. E, de novo, o Bolsa Família, ele é custeado por recursos que nós pagamos de impostos. E que visa promover exatamente a sustentação social dessa camada mais desfavorecida para que eles tenham espaço para se reerguer e ascender na vida. Desculpa, eu não quero usar o meu dinheiro de imposto para enriquecer as bets. Perfeito. Ela já tem as suas formas de ganhar dinheiro. Com o meu dinheiro de imposto, não. Eu não gostaria que isso acontecesse. Sendo muito sincero, esse seria uma restrição que eu não me incomodaria se o Estado brasileiro fizesse. Não, para bet você não vai fazer. Se quiser Concordo apostar, vai plenamente. trabalhar, ganha dinheiro e aposta. Concordo Pô, vai, plenamente. não com o meu trabalho, não com o meu imposto. Não tem como juntar os dois. Mas bom, eu queria puxar mais uma pergunta, já que a gente falou então Claro. se existe a chance do Estado desistir do Drex. Eu acho que existe um outro braço que seria o próprio Estado matar o Drex, que é o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora com a eleição do Trump. Trump já Uhum. tem usado isso como promessa de campanha há anos, que ele iria proibir o desenvolvimento de uma CBDC, né, que é o caso do Real Digital. O que você acha? Você acha que tem algum candidato que pode vir em 2026 e banir com isso? Ou você acha que aqui no Brasil isso não vai rolar? Eu acho que não vai rolar. Tá? Eu acho que não vai rolar.
por alguns motivos, né? Eu acho que um presidente dos Estados Unidos tem mais bala na agulha para dizer que não vai seguir uma tendência mundial. O presidente brasileiro, não. A gente é de algum modo, parte que depende da comunidade internacional. Por que eu estou falando isso? A discussão sobre moedas digitais de Banco Central, em inglês a CBDC, ela não é uma discussão, eu diria, restrita a poucos países, né? O que aconteceu foi, principalmente depois do anúncio em 2019, se a memória não me trai, do projeto Libra, né, à época liderado pelo Facebook, aquela stablecoin de abrangência global, que de cara ia servir uma pequena rede do Facebook de 2,4 bilhões de usuários naquela época. Naquele momento, os bancos centrais acordaram. Era o seguinte, cara, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder espaço nessa competição entre as moedas, porque no final das contas é disso que a gente está falando, né? Qual vai ser a criptomoeda prevalente? Nessa competição entre as moedas, eu vou perder espaço. E ali houve, inclusive, um receio muito concreto de perda daquilo que a gente chama de soberania monetária. Você ter, por exemplo, num determinado país de menor porte, a moeda fiduciária local ser totalmente substituída pela Libra. Então, o que acontece? Naquele momento, a partir de 2019, praticamente todos os bancos centrais das economias relevantes começam a se debruçar sobre o tema da CBDC, da moeda digital de Banco Central. E o próprio BIS, né, aquele Banco Central dos bancos centrais que funciona lá na cidade de Basileia, na Suíça, eles mesmos chamaram para si a responsabilidade de criar uma rede global de interconexão e de facilitação do uso das moedas digitais de Banco Central dos diferentes países, inclusive nos fluxos internacionais de dinheiro. Nessa perspectiva, o que eu posso te dizer é, não ter uma moeda digital do Banco Central, daqui a alguns anos, vai ser algo prejudicial ao país. Minha percepção. E falando um pouco sobre Brasil, toda essa agenda de evolução do sistema financeiro e de pagamentos, de incorporação de inovação tecnológica, foi sempre uma agenda tocada pelo Banco Central com pouca interferência do executivo, né? PIX, ele nunca foi uma proposta de governo de nenhum governo, assim como o Drex não foi. Ele foi desenvolvido pelo Banco Central, claro, com a ciência, né, do executivo brasileiro, do governo federal, seja ele qual fosse, né? O PIX não começou no governo Bolsonaro, a discussão sobre Drex, você tem um primeiro paper sobre moeda digital do Banco Central de 2018, né? Então, as coisas não estão menos ligadas a governo e mais a essa camada, né, de segundo piso aqui, né, das autarquias, e aí mais especificamente falando do Banco Central. E Roberto Campos Neto saiu, deu lugar ao Galípolo, e a informação que a gente tem mesmo quando Roberto Campos Neto estava lá no Banco Central, a diretoria do Banco Central estava absolutamente fechada em torno da agenda de inovação. Então, é como se eles tivessem assumido um compromisso entre eles, dizer o seguinte, vai mudar o presidente, mas a agenda evolutiva do PIX, o projeto Drex, isso não é coisa de pessoas. Isso é coisa do Estado e a gente vai manter isso daí. Então, a percepção não vejo espaço no ambiente internacional, nem no ambiente local, para uma reversão do projeto Drex. Não vejo, a menos que algo cataclísmico aconteça, mas, por enquanto, a tendência é essa, Drex virá. E Drex, nessa perspectiva de dinheiro, recurso, o real digital, emitido pelo Banco Central e negociado entre as instituições reguladas, os bancos e as instituições de pagamento, e a tokenização de depósitos. Então, no final das contas, o que a gente vai ter são stablecoins garantidas pelo Estado, né? Porque cada real que você tem no depósito à vista ou na conta de pagamento, seja no Itaú ou no Nubank, você vai poder converter em real digital e fazer uso dos benefícios
do dinheiro tokenizado, especialmente considerando a programabilidade, a possibilidade de liquidações atômicas, etc. Perfeito. É exatamente esse ponto que eu queria ir. Por sorte, você terminou exatamente nele. Porque você falou em um momento agora na sua resposta que seria um baita atraso para o país a gente não andar com o Drex. E aí, eu queria que você pudesse dar exemplos. Eu não sei se o Drex está ainda numa fase de tipo, vamos lançar o iPhone 1, vamos lançar a Apple Store. E a gente não tem ideia que vai nascer, cara, um Instagram, um Google Maps, um Waze e tantas coisas incríveis que hoje transformam nosso smartphone em uma bomba de informações. Então, eu não sei se o Drex ainda está nessa fase, e se ele não tiver, eu gostaria se você pudesse dar alguns exemplos de utilidade que a população, os 80% da população ali, que ganham menos de 2 salários mínimos, que mal fazem transferências de veículo, que mal fazem saques de, por exemplo, do Tesouro Direto em um final de semana, que falam que vai ser possível fazer isso. Quais benefícios essas pessoas vão poder sentir e se elas não vão sentir porque, sabe, uma contextualizada nisso. Claro. Vamos lá. Eu acho que o Banco Central ele tem assumido uma postura que eu acho muito inteligente e eu brinco sempre, e alguns das pessoas do Banco Central até nem gostam que eu faça essa brincadeira, mas eu brinco sempre dizendo que o Banco Central é injustamente acusado de ser inovador, né? Porque, em última análise, o Banco Central ele está internalizando, está trazendo para o Brasil algumas experiências muito bem sucedidas no mercado internacional, né, em outros países. Pagamentos instantâneos não foi uma ideia nossa, né? O Pix é brasileiro, mas o conceito de pagamentos instantâneos já funcionava em outros países. O que é que nós fizemos? Nós internalizamos de uma forma muitíssimo inteligente. Mas muitíssimo inteligente de que maneira? E eu vou usar o Pix para ilustrar esse conceito. O Banco Central, ele não precisa e ele não deve direcionar todos os casos de uso. Ele precisa criar a infraestrutura para que o mercado, os agentes privados, os desenvolvedores, os empresários, eles criem soluções a partir daquela infraestrutura criada. Um exemplo muito comum que se usava na época da implementação do PIX era o da Feira Livre, né? O que é uma feira livre? Uma feira livre é um espaço reservado pelo Estado numa via pública, uma infraestrutura oferecida pelo Estado, você tem conexão lá com a rede elétrica, não sei das quantas, um regramento definido pelo Estado, porque é o Estado que define que tipo de produtos podem ser vendidos na feira livre, e uma ação estatal de fiscalização. Então, não sei se você já viu uma rua sendo fechada, você sempre tem um agente de trânsito, você tem gente de vigilância sanitária que passa por lá, etc. Então, o que é a participação do Estado na feira livre? O Estado provê a infraestrutura, provê a regra e fiscaliza o bom funcionamento. Mas eu aposto que você nunca comprou uma penca de banana numa feira livre de uma barraca Brás, né? Uma barraca estatal. Não tem barraca de feira livre que seja estatal. Isso serve para o Pix, isso serve para o Drex, isso serve para qualquer solução. Ele te entrega a infraestrutura, te entrega as regras de funcionamento e te garante que vai fiscalizar o funcionamento correto e isonômico de todos os agentes. Quer dizer, todo mundo vai operar da mesma forma. Agora, a criatividade por criar casos de uso, aí é de qualquer um. Assim, é muito rico você acessar o material do Lift Challenge do Banco Central, enfim, de tudo aquilo que foi construção coletiva de casos de uso a partir da ideia do Drex. E isso foi uma coisa que o Banco Central fez de uma forma muito inteligente. O Pix, eu costumo dizer, ele é um sucesso não porque você teve um Banco Central maravilhoso à frente do Pix, mas sim porque você teve um Banco Central inteligente o suficiente para saber que ele não sabia de tudo. O Pix brasileiro é um sucesso porque ele é uma construção coletiva entre Banco Central e mercado. Eu brinco dizendo que tem determinados pedaços do Pix que eu consigo até identificar a impressão digital do cara que deu a sugestão. Entendeu? Eu faço muito essa brincadeira com o PK, o Carlos Neto, lá da matéria. Eu falo sempre para ele, TK, tem coisa do Pix que eu vejo a sua impressão digital, porque foi contribuição dele no processo de discussão. E no Drex, o que eles fizeram? Eles disseram, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho uma ideia aqui de uma moeda digital de Banco Central, mas a moeda não é um fim em si mesmo. O dinheiro não é um fim em si mesmo, ele é um meio, é uma ferramenta para viabilizar transações econômicas. Então façam o seguinte,
peguem essa ideia e vejam se ela faz sentido para vocês, me tragam casos de uso. E vieram casos de uso os mais interessantes possíveis, principalmente relacionados com essa característica da programabilidade do dinheiro. Então, assim, eu não sei, né, te dizer quais serão todos os casos de uso, é um pouco disso que você estava falando na sua pergunta. Quando a internet surgiu, ninguém tinha a menor. Quando o conceito de smartphone surgiu, ninguém tinha a menor ideia do que isso viraria, de como isso evoluiria, né? Uhum. Você vê, o Roberto Campos falava muito da história do Super App, né? Caramba, você pode ter possibilidades assim ilimitadas de integração, de compra de serviços e liquidação, enfim, muito mais eficiente, muito mais barata, né? Acima de tudo é disso, é disso que a gente trata, a eficiência na perspectiva de ser mais rápido, melhor e mais barato, Uhum. né? Enfim, eu não vou te responder, vou te dizer que a gente precisa viver aí mais uns 10, 15 anos para olhar para trás, né, reunir quando eu já tiver bem aposentado, né, já bem idoso e você já com cabelo branco, a gente Uhum. faz uma nova conversa como essa, olha para trás e compara os dois vídeos, tá certo? Que aí Perfeito. a gente vai se espantar como uma coisa evoluiu e evoluiu bem. Perfeito, Tá muito bom? bom. Eu acredito que é isso também. Eu acredito que criaram infraestrutura e agora, sei lá, a gente vai poder utilizar isso em contratos inteligentes. Então, vai ser aquela coisa do carro. Vai acabar com a necessidade de um intermediador de confiança, de você ter que ir pro cartório e na hora que o cara assinar, você transferir ali, porque senão pode ser que o cara saia correndo e não te transfere. Eu, Ah, eu acho, eu acho esse exemplo da transferência de propriedade do carro esse exemplo muito legal, porque é isso perfeito. mesmo. Quem já vendeu o carro usado na vida sabe o que que é. Fica o cara lá no. E hoje em dia com o Pix é até mais fácil, né? É. Ele na Imagina pro frente TED que do carro. demorava ali um tempo para cair, cara. Aí você só assinava quando você via no seu extrato que tinha caído. Mas enfim, é Perfeito. isso. Eu acho que você vai ter muito ganho, não é? E sempre tem muita gente inteligente propondo belíssimos modelos de negócios. Eu acredito muito que a tendência é a tokenização, é a desintermediação, toda desintermediação barateia serviços, não é? E, enfim, algumas instituições alguns tipos de agentes, de players vão ficar obsoletos, outros vão surgir. E é só você acompanhar o que tem sido a evolução, por exemplo, das nossas principais empresas brasileiras que atuam no mercado cripto, né? O que era o mercado Bitcoin, ou a Foxbit, há poucos anos atrás, não muitos anos atrás, e o que são esses dois grupos hoje em dia, com toda a gama de serviços que eles ofertam. É um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem um campo aí muito vasto, a criatividade ela é ilimitada, então Perfeito. vai aparecer muita coisa boa por aí. Perfeito, sabe? Eu queria colocar uma última pergunta antes de te liberar, que eu já tomei muito seu tempo. E É isso. essa, por favor, saia do Banco Central, saia de tudo da sua mente e tenha uma resposta o mais Fábio possível, Fábio Lacerda possível, né? Dito isso tudo que nós conversamos, o que você enxerga para o Bitcoin a nível nacional e internacional pelos próximos 10 anos? Você acha que é uma ferramenta que vai premiar? O que você sente do Bitcoin? Do Bitcoin. Bom, em primeiro lugar, tudo que eu falei até agora foi 100% Fábio Fábio Lacerda, Lacerda, tá tá? bom, Tudo aquilo que eu verdade. acredito, eu não estava defendendo os interesses ou as ideias de ninguém, eu estava Perfeito, defendendo aquilo que eu acredito. tá ótimo. Mas eu acredito o seguinte: ah, alguns anos atrás, houve um paper de um economista do FMI que terminou sendo quase que censurado lá, né? Porque, primeiro, que ele chamava as stablecoins lastreadas em moeda fiduciária de synthetic CBDCs, CBDCs sintéticas, ou moedas digitais de Banco Central Uhum, sintéticas. Você pensa no couro sintético, ele parece com o couro natural, mas perfeito. não é. Mas cumpre todas as funções do couro natural. Então, isso aí já foi um primeiro ponto de crítica. Mas uma outra coisa que eu achava interessante é que ele trazia um gráfico que eu até brincava dizendo, isso daqui parece uma estratégia FUD, né? Que é Fear, Uncertainty and Doubtness, né? Que é uma estratégia muito usada, por exemplo, em campanha eleitoral. Você diz, olha, aquele candidato, tome cuidado com ele é assim, assim, assado, quando ele for eleito vai fazer isso, isso ou aquilo. A incerteza, será que o que ele está propondo procede? Isso daqui não para em pé, etc. A Uhum. dúvida é um pouco nessa linha também ligada à incerteza, né? Diz assim, olha, se fosse você, não votaria nele, ele não é o melhor candidato, etc. Então, esse conceito de instilar medo, incerteza e dúvida é uma estratégia competitiva, eu diria.
E nesse paper do cara do FMI, ele dizia, olha, você tem aqui o Bitcoin, você tem as stablecoins, você tem as CBDCs sintéticas, e tem as CBDCs, e tem o dinheiro fiduciário, vamos lá, dinheiro eletrônico ou moeda em espécie. E ele meio que fazia uma avaliação de prós e contras, dizendo, olha, a minha moeda é muito melhor que todas as minhas concorrentes, né? Era meio que propaganda, era comparar produtos, entende? O que eu achei interessante naquilo ali era um pouco daquele reconhecimento de que a CBDC ela não chega simplesmente eliminando os concorrentes, as moedas concorrentes. Ela diz: eu tenho uma proposta melhor, mas se o público achar que vocês são melhores, paciência. Eu costumo fazer, eu acho que, se vocês já me ouviram em outra ocasião, eu acho que você já ouviu isso, eu costumo comparar a postura dos reguladores em relação ao Bitcoin com um evento histórico que foi a Reforma Protestante. Quando você estuda a história da Igreja Católica, é toda uma história de repressão às heresias, né? Então você tem N heresias. O que eram as heresias? Eram pessoas que apareciam dizendo, olha, eu não concordo com a Igreja Católica, eu acho que a verdade não é assim, é de outro jeito. E a igreja, não, isso é heresia, e matava pessoas, exilava pessoas, enfim, fazia uma atitude de imposição da única verdade. Quando veio a reforma protestante, a Igreja Católica não conseguiu mais fazer isso, né? Porque aqueles protestantes que diziam, não, Igreja Católica, você não está certo, o correto é isso, isso, isso e aquilo, ela não conseguiu conter. E aí o que ela fez? Ela mesma se renovou, ela fez a contra-reforma, e aí que surgem reformas litúrgicas, ordens sacerdotais, né? Os jesuítas, por exemplo, nasceram na Contra-Reforma. Ela muda a sua forma de abordar a religião para se tornar mais atrativa e consegue se manter de algum modo hegemônica, se manter viva nesse mercado de religião, mas ao mesmo tempo a religião, vamos lá, as religiões ou as igrejas de cunho protestante, elas seguem crescendo e hoje em dia são uma grande força. O que tem a ver essa minha analogia com a contra-reforma, com a reforma e a contra-reforma? O que eu vejo acontecer isso, hoje é isso, né? Os bancos centrais, de um modo geral, e eu comecei a estudar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, depois de ouvir um diretor do Banco Central dizendo que Bitcoin era coisa de bandido da Dark Web, né? Disse, não, isso não pode ser assim, isso não pode ser só coisa de bandido da Dark Web, e isso não está certo. Eu vou estudar para entender esse negócio. Fui estudar, me apaixonei pelo Bitcoin e pela proposta, né? Mas no começo era assim, era tentando matar os hereges, as heresias monetárias, as heresias contra essa igreja católica monetária de Basileia, sei lá eu o quê, né? E aos poucos eles foram dizendo, não, cara, não dá para combater esse pessoal, a gente vai conviver com eles. Então a gente vai criar uma alternativa, mas aí entra um pouco naquela fala do Fábio Araújo que você mencionou. Bicho, se você não gosta, segue no Bitcoin. Como é que eu vejo? Eu acho que o Bitcoin, as criptomoedas de um modo geral, mas o Bitcoin em específico, ele tem uma proposta, né? E ele tem um público, ele tem pessoas que realmente entendem o papel do Estado, mas que preferem não estar sujeitas ao Estado. É um pouco daquele conceito do be your own bank, né? Seja o seu próprio banco, né? E por mais que tenham surgido ideias malucas de regular e fiscalizar até mesmo a autocustódia, eu não vejo muito como isso vai prosperar, né? Porque, em última análise, o Bitcoin ele é exatamente aquilo que o Satoshi Nakamoto propôs naquele white paper, né? De 2008. Ele disse, isso aqui é o Peer-to-Peer Electronic Cash System. É cash, é dinheiro em espécie eletronizado, com todas as vantagens do dinheiro em espécie, né? As vantagens em termos de privacidade, as vantagens em termos de facilitação de transações, etc. Então, eu acho que o Bitcoin ele não vai morrer com essa concorrência, ele segue tendo um papel importante para muitos cidadãos. Eu acho que no Brasil, especificamente, talvez a gente nem consiga ter essa dimensão, né, das vantagens do Bitcoin ou de uma criptomoeda não estatal para a população. Em outros países mais pobres, menos estáveis, isso é muito mais visível. Em ditaduras, isso é muito mais visível. Né, que a gente até agora vê, e aí era o Fábio Lacerda sim falando,
A gente vem falando de toda a tranquilidade que a gente tem por viver uma sociedade democrática, que tem os checks and balances, os pesos e contrapesos, né? Uhum. Em que o Estado não pode tudo, ele pode muito, mas não pode tudo, porque tem alguém que o fiscaliza, alguém que o reprime, não é? Então, a gente falou muito com essa visão de gente que vive em mundo democrático. Mas, cara, em regimes autoritários, em regimes, em governos que não conseguem trazer estabilidade para a sua moeda, o Bitcoin, a criptomoeda de emissão não estatal, ela é uma belíssima ferramenta de proteção do cidadão. Isso não vai se perder, né? Eu acho que nenhum de nós vai deixar o Bitcoin morrer. Eu acho que acima de tudo é isso. O Bitcoin ele deixou de ser uma proposta de um novo dinheiro, que era o que era chamado na época, né? O dinheiro do futuro. Ele não é apenas um dinheiro, ele é uma peça nessa engrenagem maior de, cara, eu quero um estilo de vida diferente, eu quero sim maior liberdade para fazer determinadas transações sem que alguém me veja, né? Eu quero sim ser controlador do meu patrimônio e não necessariamente estar sujeito a confiscos ou coisa que o valha, né? Eu acho que isso vai continuar. E aí você vai me dizer, mas como é que isso casa com o teu discurso anterior do controle estatal? É um pouco disso que está sendo discutido na regulamentação dos prestadores de serviços de ativos virtuais. Quer dizer, em algum grau você vai ter que abrir mão de parte do seu anonimato, porque, de novo, não porque você queira se curvar ao Estado, mas porque você aceita a ajuda do Estado para evitar que o Bitcoin seja usado por criminosos. Ninguém quer. Quanto mais o Bitcoin é usado por criminosos, pior é para o próprio Bitcoin, para o crescimento do Bitcoin. E o Estado se propõe a te ajudar nisso. Assim, ó, fica tranquilo, eu vou entrar aqui, vou regular esse pessoal, vou buscar informações. Se tiver bandido operando junto do seu lado, eu vou catar o bandido e a gente vai preservar a imagem da criptomoeda. Em última análise, é isso que o Estado está falando. O Estado não quer controlar ninguém, controlar nenhum cidadão de bem. Ele quer saber identificar aqueles mal intencionados que usam de forma inadequada essa ferramenta tão interessante que é o Bitcoin. Projeção para o futuro, de novo, vai se manter, vai continuar crescendo. Não creio que ele perca essa batalha, né, essa competição de moedas, assim como as igrejas de origem protestante não perderam a batalha contra a Igreja Católica. Ainda não são tão grandes quanto a Igreja Católica no mundo, mas vão cada vez mais crescendo. Tem espaço para todo mundo, tá bom? Perfeito, Fábio. A gente agradece demais sua participação. Acho que vai ser muito rico para todo o pessoal escutar este outro lado, né? O lado que geralmente a gente está brigando, que a gente está julgando, que a gente está batendo o pé. Mas acho que você deu respostas aqui espetaculares e sou muito grato pela sua participação. Não fiquem com raiva de mim, tá? Eu só penso diferente de muitos de vocês. Não precisa entrar enfim, com ser hater nas minhas redes sociais ou querer me pegar na rua para me encher de pancada. Não fiquem bravos comigo. Eu só penso diferente em alguns assuntos e convivo com vocês em outros tantos, tá bom? Perfeito, muito bom. Quer deixar uma última mensagem para esses bitcoiners loucos por aí? Para os o quê? Bitcoiners. Ah, os bitcoiners loucos, tá certo. Não, gente, eu acho que acima de tudo vamos talvez diminuir um pouco a emoção do debate, né? É tentar pensar um pouco mais. Eu acho que a gente vive um momento no nosso país e no mundo, em certa medida, em que a gente está perdendo um pouco a capacidade de ouvir quem pensa diferente, né? É como se a gente estivesse realmente se posicionando nas diferentes bolhas e o cara que está na bolha diferente da minha, ele não é simplesmente alguém que pensa diferente de mim nesse ou naquele assunto, ele é quase que um meu inimigo, meu adversário. Eu acho que a gente precisa, né, amadurecer junto com a criptomoeda, no sentido de dizer, cara, calma, ok, eu quero sim reduzir a ingerência do Estado na minha vida, mas eu preciso entender que há determinadas formas de intervenção estatal que eu já aceito no meu dia a dia e que acho que são válidas para preservar o bom funcionamento da sociedade. Acima de tudo é isso, o Estado é uma criação do homem, né? O Estado ele não se impôs ao homem, ele foi criado pelo homem. A sociedade se organiza, a sociedade cresce. E para a gente viver em sociedade, eu moro em São Paulo.
Cara, eu fico pensando se São Paulo não tivesse um mínimo de regra de trânsito ou de urbanidade, isso aqui seria um caos completo, simplesmente impossível de se viver. Para viver em sociedade, você precisa de regras, você precisa de controles, você precisa sim de fiscalização, você precisa sim de punição a quem faz as coisas erradas. E é começar a reduzir um pouco o nível de tensão e de emoção, começar a colocar um pouco mais a cabeça no lugar e ouvir quem pensa diferente. Quem pensa diferente de você não vai estar certo em todos os aspectos, porque ninguém é dono da verdade. Eu estou errado em muitas coisas que eu falei, tenho certeza disso, só não sei exatamente o quê. Se eu soubesse, eu já teria mudado de opinião. Amanhã ou depois vocês vão me dizer em que eu estou errado e eu vou mudar de opinião. Mas, então, quem pensa diferente de você é só isso. É só uma pessoa que pensa diferente de você. Escute. Em alguns momentos ele vai estar errado, em outros momentos ele vai estar certo. O diálogo vai fazer com que a gente cresça e construa um mundo melhor acima de tudo. Tá bom? Perfeito. É Muito isso. obrigado, Fábio. Prazer enorme estar com você e com todo o pessoal que vai nos assistir.